Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da HIT. E faltam 6 dias para as Olimpíadas de Paris. E os atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos já estão chegando na capital francesa. A Vila Olímpica de Paris já está recebendo as primeiras delegações. E alguns atletas brasileiros já chegaram ao local. Vamos conferir. A Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 abriu oficialmente as portas nesta quinta-feira para receber os primeiros atletas que vão disputar o grande evento esportivo que começa em 8 dias. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo, mas alguns atletas brasileiros também já chegaram. O complexo, ao norte da capital francesa, com uma área de 52 hectares, vai receber quase 14.500 pessoas, incluindo 9.000 atletas. A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima. Além dos atletas e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários. Os Jogos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. E ainda falando de Olimpíadas, o Rio Sena ainda está inapropriado para a realização das provas. Mas a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, colocou equipamentos de natação e mergulhou no Rio Sena para provar que as águas estão próprias para o banho e que várias competições aquáticas poderão ser realizadas no local. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mergulharam nesta quarta-feira no Rio Sena em um ato simbólico a 9 dias da cerimônia de abertura de Paris 2024. Mas ainda não está confirmado se as provas programadas poderão ser disputadas no Rio. Em um dia ensolarado, com a água a uma temperatura de 20 graus e condições boas, foi possível o mergulho histórico das autoridades antes dos Jogos. Gostaria muito de agradecer ao Marc Guillaume porque ele é responsável pela representação do Estado. A liberação para as competições tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o Rio na estrela do evento e sua descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense. As autoridades francesas gastaram quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares, ou mais de 7 bilhões e meio de reais para limpar o Rio, além de receber várias competições. O trecho do Rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com um desfile fluvial das delegações participantes. A FIFA é a entidade máxima do futebol mundial e divulgou uma atualização do ranking das seleções de futebol masculino. A seleção brasileira, que estava em 4º lugar, caiu para a 5ª posição. A Espanha, campeão da Eurocopa, subiu 5 posições e agora ocupa o 3º lugar. A França permanece em 2º, enquanto a Argentina, atual bicampeão da Copa América e campeão mundial, lidera o ranking. Outro destaque é a Colômbia, que entrou no top 10. Vice-campeão da Copa América contra a Argentina. A seleção colombiana subiu 3 posições e agora está em 9ª. A ordem é Argentina com 1.901,48 pontos. França 1.854,91 pontos. Espanha 1.835,67 pontos, Inglaterra 1.800, de 12,26 pontos, Brasil 1.785,61 pontos, Bélgica 1.772,44 pontos, Holanda 1.758,51 pontos, Portugal 1.741,43 pontos, Colômbia com 1.727,32 pontos e a Itália na 10ª posição com 1.714,29 pontos. A disputa da Copa América e da Eurocopa mexeu com o ranking de seleções da FIFA. Pelo menos na posição da seleção brasileira, que se viu em declínio após a 6ª colocação no Torneio das Américas.
Para a Argentina, bicampeão nos Estados Unidos e atual campeão do mundo, nada mudou. Os hermanos continuam no topo e só tem o que comemorar. E as oitavas de final da Copa do Brasil estão definidas. A CBF definiu os jogos que serão disputados entre 31 de julho e 7 de agosto. E o principal confronto e o mais esperado é Flamengo contra o Palmeiras. O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil foi realizado hoje na CBF. E os clubes presentes nessa fase vão faturar R$ 3.465.000. Nessa fase da competição, teremos jogos emocionantes. Vamos conferir os confrontos. O jogo mais esperado é entre Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro recebe a equipe paulista lá no Maracanã. O Vasco visita o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. O Atlético Paranaense vai receber em casa o Bragantino e o atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo, vai jogar no Morumbis contra o Goiás. O Galo vai a Maceió para enfrentar o CRB. E outro jogo que promete ser emocionante é Botafogo e Bahia, lá no estádio Newton Santos. Na lanterna do Brasileirão, Corinthians e Grêmio se enfrentam no Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E para fechar, Juventude e Fluminense se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi. As datas e horários ainda serão definidos. Após as oitavas de final, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos das quartas de final da competição. Os times que avançarem recebem um prêmio de mais de 4 milhões de reais. E nesse final de semana temos Campeonato Brasileiro. Vamos ver então as partidas da 18ª rodada. Às 16 horas, o Flamengo recebe em casa, lá no Maracanã, o Criciúma. O Criciúma que está a 2 pontos da zona de rebaixamento e busca se afastar da parte de baixo da tabela. Já o rubro-negro vive um cenário totalmente diferente. Busca vencer para voltar a alcançar o topo da tabela. Mais tarde, às 18h30, o Botafogo busca se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no estádio Newton Santos. E ainda falando de topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro às 21 horas em casa e busca vencer para poder alcançar novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Já no domingo temos jogo logo pela manhã. Às 11 horas, o Grêmio recebe em casa, no estádio Centenário, Vitória. E mais tarde, às 16 horas, temos 2 partidas. O Galo enfrenta o Vasco, que vive aí uma boa fase e busca manter a boa sequência de jogos. E também no mesmo horário, o Bahia recebe na casa de apostas Fonte Nova o Corinthians, que também busca largar a parte de baixo da tabela. Ainda no domingo, às 18h30, temos 3 confrontos. O Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense, o Juventude recebe o São Paulo no estádio Alfredo Jaconi e o Fortaleza joga em casa contra o Atlético Goianiense. Às 8 horas, o Cuiabá recebe na Arena Pantanal o lanterna da tabela do campeonato, o Fluminense. E final de semana é dia de acelerar. Neste fim de semana acontece o Grande Prêmio da Hungria. Pela manhã, os pilotos realizaram o último treino livre e a classificação. Vamos conferir. A 13ª etapa do campeonato será disputada no circuito de Hungaroring. Com o formato tradicional, os pilotos realizaram 2 treinos livres na sexta-feira, um treino livre na manhã de hoje e a classificação para o Grande Prêmio desse domingo. O melhor tempo na pista do GP da Hungria é de Lewis Hamilton. O heptacampeão fez 1 minuto, 16 segundos e 627 milésimos em 2020. Entretanto, o piloto está apenas em 8º na classificação do campeonato, com 110 pontos conquistados. Apesar de estar em baixa, Verstappen da Red Bull é o líder com 255 pontos. Em segundo está Lando Norris com 171 pontos. Na terceira posição, Charles Leclerc com 150 pontos pela Ferrari. Na sequência, temos seu companheiro Carlos Sainz com 146 pontos. E fechando o top 5, Oscar Piastri da McLaren com 124 pontos conquistados. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço!